Dica do dia: compreensão e interpretação de textos. Eu sou o professor José Maria, é enorme o meu prazer em me dirigir a vocês, ok? Vamos lá para a tela, galera. Vamos lá para a tela. Você está vendo aí o meu endereço de Instagram, @professor José Maria. Convido todos vocês a me seguirem no Instagram, ok? É o canal de comunicação que eu disponibilizo aí para, enfim, vocês estreitarem comigo o contato, enviando dúvidas, elogios, críticas, fiquem à vontade. Bom, vamos lá, moçada. Nossa dica do dia: compreender e interpretar textos, né? Assunto carro-chefe, tá, cara? Qualquer que seja a banca, qualquer que seja a carreira, o concurso que você vai fazer, o assunto compreensão e interpretação de texto, não tenha dúvida que ele é carro-chefe, né? Se duvidar, grande parte das questões da sua prova vão ser questões de compreensão e interpretação, beleza? Aí você me pergunta: professor, como eu faço, pelo amor de Deus, para ficar bom nisso, né? O pessoal me questiona muito, né? Professor, eu sou ruim demais em interpretação de textos, me ajude, pelo amor de Deus. Vamos lá. O que acontece, galera? Eu mal comparo compreensão e interpretação a cobrar falta. História é essa, professor? Vamos lá, imagina aí um exímio cobrador de falta, um Ronaldinho Gaúcho, um Zico, beleza? Bom, como é que esse pessoal ficou bom nessa habilidade, moçada? Esse pessoal treinou muito, esse pessoal treinou demais. Vamos lá, imagina só que o nosso objetivo aqui seja aprender a cobrar falta e não a interpretar textos, né? Nosso objetivo é aprender a cobrar falta. De nada adianta eu aqui explicar a física da cobrança de falta, de nada adianta aqui eu exibir vários vídeos de cobranças de falta perfeitas, tá certo? Se você que está aí do outro lado não praticar, né? Vai chegar uma hora, não tem jeito, você vai ter que pegar a bola, pular na marquinha e começar a dar ali os primeiros chutes. Os primeiros vão passar longe, tá certo? Depois de muito treino, você vai começar a acertar a direção do gol e com mais treino ainda, você vai começar ali a fazer os primeiros golaços, beleza? Como eu disse, né? Mal comparando. Mal comparando, compreender e interpretar é a mesma coisa, né? Entre aspas, obviamente. O que eu quero dizer com isso? De nada adianta eu trazer aqui a teoria mais sofisticada acerca de leitura, compreensão e interpretação, se você não puser em prática esse conceito, tá? Se você não puser em prática tudo isso que nós aqui vamos expor, beleza? Obviamente, você tem algumas diretrizes aqui que nós podemos dar, né? Vamos lá, nosso objetivo é acertar questões de provas de concurso, né? Então a gente tem que aprender a fazer as questões e alguns detalhes são importantes. A minha dica de hoje, moçada, ela vai apontar para essa figura aqui, os chamados distratores. Professor, pelo amor de Deus, eu nunca ouvi na minha vida esse conceito distrator. O que é isso, pelo amor de Deus? Vamos lá, eu vou aqui conceituar, eu vou aqui escrever, tá? Vou aqui conceituar distrator para você. Vem comigo aqui na tela. Vem comigo aqui na tela. O que é um distrator? O que são distratores, né? São pequenas, sutis alterações. Tudo isso eu vou explicar na prática, tá? Que é o conceito. Na prática a gente vai visualizar isso. São pequenas alterações em relação ao texto original, tá? Explicando isso aqui, explicando isso aqui melhor, vem aqui comigo, né? Pequenas alterações em relação ao texto original. Você lê o texto, beleza? E você vai fazer uma questão relativa àquele texto, beleza? Pode ser um item ali certo ou errado, pode ser, vamos lá, alternativas A, B, C, D, E. Bom, como é que as bancas fazem, né? No item ou na alternativa, eles vão fazer referência a informações presentes no texto. E eles vão fazer o que? Nesse item, nessa alternativa, pequenas alterações, sutis alterações em relação às informações originais do texto lido. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque, veja, são pequenas alterações, como eu falei, são sutis alterações. E aí o que acontece? Se você não perceber essas pequenas alterações, você corre o risco de se distrair, daí o nome distratores.
você não percebendo essas pequenas mudanças, essas pequenas alterações no texto, você corre seríssimo risco de julgar equivocadamente aquele item, aquela alternativa. Um item que está certo, por você não ter percebido esses pequenos detalhes, essas pequenas alterações em relação ao texto original, você julga esse item que está certo como errado, e vice-versa, né? Um item que está errado, você não percebeu essa pequena mudança em relação ao texto original, você acaba marcando certo. Em suma, você corre seríssimo risco de julgar equivocadamente aquele item, aquela alternativa. Perfeito? Então, qual é o nosso direcionamento, né? Qual é o nosso direcionamento? Sempre você vai comparar o que está lá no item, o que está lá na alternativa com o que está no texto. Faça esse comparativo, é muito importante que você faça esse comparativo, para você perceber essas pequenas, sutis alterações, e daí julgar se aquela alteração, ela torna o item certo ou errado. Perfeito? Vamos ver isso na prática, tá? Nada adianta eu falar aqui se eu não mostrar para você na prática como é que isso ocorre, tá? Bom, eu trouxe aqui esse pequeno fragmento de texto, vamos ler aqui na tela comigo, ó. Não teremos dificuldade aqui com a leitura, é um texto bem fácil de ser lido, mas ele explora a questão que vem na sequência, explora muito bem esse conceito dos distratores. Bom, em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago em todo o Distrito Federal, o que representa a redução de 32% do número de ocorrências dessa natureza criminal em relação ao mesmo mês de 2012, período em que 57 casos foram registrados. Entre as 39 vítimas, 11 foram abordadas no plano piloto, região que lidera a classificação de casos, seguida pela região administrativa de Taguatinga, com 8 ocorrências. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, SSP, o cenário é bem diferente daquele do mês de julho, em que Ceilândia e Gama tinham o maior número de casos. Perfeito? Então um texto aí relativamente tranquilo, né, moçada? Não tem muita dificuldade, um texto aí informativo. Fazendo aqui um resumo, né, do que a gente leu. Ele pegou aí uma amostragem, né, de sequestro, né, de crimes relacionados ali a sequestro relâmpago, né, e fez aí um comparativo entre meses, né. Em agosto de um ano que não é aqui citado, você teve ali 39 ocorrências de sequestro relâmpago no Distrito Federal. Liderando essas ocorrências, você teve quem, né? Em primeiro, plano piloto, e em segundo, Taguatinga, né? Perfeito, com o maior número de casos de sequestro relâmpago. Em julho do mesmo ano aqui, que não foi citado, né? Mudou o cenário, né? Mudou o cenário. Quem liderava aí os casos de sequestro relâmpago, né? Quem liderava esses casos, Ceilândia em primeiro, Gama em segundo, né? Eram as líderes nos casos de sequestro relâmpago no Distrito Federal. Resumidamente, o texto é isso. O texto é pequeno, a gente resumiu mais ainda. Vamos para uma questão? Vamos lá, vamos para uma questão aqui na tela comigo. Bom, o que a questão nos traz? Infere-se do texto que em agosto, Plano Piloto e Taguatinga eram as localidades com os mais altos índices de criminalidade no Distrito Federal. Situação inversa à de julho, quando as regiões de maior periculosidade eram Ceilândia e Gama. Aí você olha aqui para esse item, né? Aí vamos supor, né, você fazendo lá a sua prova, já cansado, né? Você faz provas muito extensas, aí chega uma questão dessa, você lê, poxa, aí você olha aqui, poxa, eu li o que está aqui lá no texto, né? O que ele disse lá no texto, em agosto de um ano lá que ele não citou, liderava o quê, né? Liderava ali, plano piloto, em segundo Taguatinga, em julho, o cenário diferente, né? Quem liderava, Ceilândia, acompanhado ali por Gama. O que eu li aqui no item corresponde ao que está lá no texto. Você tem vontade de marcar o que aqui, né, moçada? Temos vontade de marcar o que? Certo, numa primeira leitura, numa leitura sem se ater ali aos detalhes, né? A vontade que der de marcar certo. Cuidado, moçada, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Vamos fazer o seguinte, pega o que está aqui no item,
a informação que está aqui no item, a redação que está aqui apresentada no item e compara com as informações presentes no texto. Que aí você vai perceber o que? Os distratores, as pequenas alterações. Vamos fazer isso juntos. Olha só. Eis o texto, eis o item, tá? Eis o texto, eis o item aqui na tela, né? Bom, o que o texto nos disse, ó? O texto nos disse o seguinte, ó. Em agosto, olha aí, olha o detalhe aí, pelo amor de Deus. Em agosto, registrou-se o quê, ó? Registraram-se 39 casos de sequestro relâmpago em todo o Distrito Federal. Então veja, o texto, vamos comigo, o texto ele foca num delito. Qual é o delito? Sequestro relâmpago. 39 casos no Distrito Federal. Beleza? Liderou em agosto quem? Plano Piloto. Em segundo, Taguatinga, não é isso? Perfeito. Volta lá para a tela. Olha o que o item trouxe para ti. Ele diz para ti o seguinte: Plano Piloto e Taguatinga, em agosto, eram as localidades com os mais altos índices de criminalidade. Com os mais altos índices de criminalidade. Opa, galera, o texto focou no sequestro relâmpago. O item extrapolou. O item já nos disse que Plano Piloto e Taguatinga eram as líderes em criminalidade no Distrito Federal. Não, aí está errado. Já está errado. Plano Piloto e Taguatinga lideravam os casos de sequestro relâmpago. Concluí daí que Plano Piloto e Taguatinga eram as regiões com os mais altos índices de criminalidade no Distrito Federal, está equivocado. Está equivocado. Essa pequena alteração em relação ao texto original, ela está tornando o item errado. Tem mais um detalhezinho aí, esse mais sutil ainda, né? Mais sutil ainda. Vamos aqui comigo na tela, ó. Vamos aqui comigo na tela, ó. Ele disse o seguinte, ó, lá no texto, ó. Olha aí, em destaque, né? O cenário do mês de agosto é bem diferente do cenário do mês de julho. É bem diferente, né? Em agosto, Plano Piloto e Taguatinga lideravam. Em julho, Ceilândia e Gama lideravam. Perfeito? Então, cenário diferente, tá certo? O que o item nos disse? O item nos disse, olha o item aí, cara, ó. O item nos disse que a situação do mês de agosto era inversa à situação do mês de julho. Moçada, vamos com calma, ó. Diferente é o que está lá no texto. Inverso é o que está aqui no item. Galera, situação inversa não corresponde à situação, a cenário diferente. Tá? Inverter uma situação é o que, galera? Vamos lá, o cara que era primeiro passa a ser o último, o cara que era o último passa a ser o primeiro. Não foi isso que o texto nos disse. O que o texto nos disse foi algo mais simples, né? O texto disse o seguinte, olha, o cenário do mês de agosto não é o mesmo, é bem diferente do cenário do mês de julho. Não é um cenário inverso, quem era primeiro passou a ser último, quem era último passou a ser primeiro, não. Então veja, os detalhes aí, né? O texto foca em sequestro relâmpago, o item extrapola dizendo que as cidades aqui citadas são campeãs aí, são líderes aí em índices de criminalidade, né? O texto nos diz que o cenário é diferente, a situação é diferente, já o item nos diz que a situação é inversa. Eis os distratores, pequenas alterações em relação ao texto original, que se você não as perceber, você corre seríssimos riscos de julgar de forma equivocada o item. Vamos para o nosso gabarito, moçada. Essa questãozinha, nosso gabarito errado. Distratores, pequenas alterações em relação às informações do texto original, que se você não as perceber, você corre seríssimos riscos de julgar equivocadamente o item, a alternativa da questão. Perfeito? Qual é o nosso direcionamento? Sempre comparar o que está lá na questão com a informação trazida no texto, né? Sempre fazer esse comparativo, essa correspondência. Perceba se essa alteração de uma redação em relação à outra não torna o item equivocado, né? Cuidado, portanto, com os distratores. Essa foi a dica de hoje. Grande abraço, até as próximas.